The Pick is in, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Giro da Semana. Sou Felipe Vieira e venho trazer as principais notícias do mundo da NFL. Foi uma semana bem agitada essa, já está quase chegando a temporada regular, então tivemos bastante movimentação. Fica aqui um detalhe importante, eu ainda estou gravando antes dos cortes finais, né, do roster, para que os times abaixam aí os jogadores para 53, né? Então devemos ter algumas notícias um pouco relevantes nessa segunda-feira, no domingo e na terça, que é o dia final dos cortes, mas daí eu trago elas no próximo vídeo. Mas tivemos muitas trocas também nessa semana, né? Mas vamos começar com uma notícia que vem lá de Dallas. O Ezekiel Elliott reestruturou o contrato dele, né? Os Cowboys reestruturaram para abrir um pouco mais no salary cap do time. Ele converteu 8 milhões e meio aí do salário dele em signing bônus. O que isso significa? O que ele ia receber agora desses 8 milhões e 600 mil que ele ia receber neste ano, os Cowboys pegam esses 8 milhões e dividem durante o contrato inteiro. Por isso que consegue abrir esses 6 milhões, né, 6 milhões e 800 que eles conseguiram no cap. Só que eu sempre acho muito problemático essa reestruturação, a não ser que você tenha a plena certeza do jogador que você está fazendo essa reestruturação. Eu não faria isso com running backs, por exemplo. Uma lesão com running back é muito mais fácil de acontecer com outros jogadores, e os running backs, todo mundo sabe que são menos duráveis, ainda mais chegando no nível da idade já do Zeke, com tanto de carregadas que ele tem na carreira, que é muito alto. Então me preocupa um pouco, porque eles estão abrindo esse valor agora, só que depois eles têm que pagar de qualquer jeito. Então fica um pouco esquisito essas reestruturações, mas enfim, os Cowboys preferiram fazer com ele. Tinha outros jogadores que eu teria feito, mas os Cowboys foram com o Zeke. Tomara que ele consiga se manter saudável até o final do contrato dele. Notícia vinda de New Orleans: os Saints definiram o QB titular e é James Winston. Claro, não tinha outra opção, para falar a verdade. O Taysom Hill não é um quarterback, é um jogador que faz muita coisa, mas ele é como um pato. Ele nada, ele voa e ele anda. Só que ele faz alguma dessas coisas bem? Não faz, né? Então o pato da NFL aí, o Taysom Hill, perdeu a posição pro James Winston, que é muito mais jogador como quarterback do que o Hill, que vai ser o reserva aí e deve entrar em alguns momentos para fazer aquelas graças que a gente sabe que o Hill faz, né? Agora, indo lá para Carolina, tivemos duas trocas essa semana, começando pelo linebacker Denzel Perryman, que deveria ser o linebacker titular, o Mike titular, mas acabou sendo trocado para os Raiders. É um cara que não conseguiu jogar muito no training camp, esteve sempre machucado, e ele não tomou a vacina de Covid também, então era um ponto que estava atrapalhando ele para treinar, e poderia atrapalhar mais para frente, então talvez isso tenha até pesado, né, na coaching staff dos Panthers para trocá-lo. Trocaram para os Raiders, mandaram uma sexta, os Raiders mandaram uma sexta rodada e Carolina mandou o Perryman e uma sétima, ou seja, esse swap aí da sétima para sexta. Os Panthers contrataram ele nessa janela, então assim, ele nem conseguiu jogar como um Panther. Foi um movimento ruim dos Panthers em ter contratado, mas dispensou aí, de forma geral, não paga os 2 milhões que vai ficar de dead money aí para os Panthers, não paga esse swap, né? Saiu muito caro, então saiu um pouquinho mais caro para os Panthers do que imaginavam quando contrataram. E outra troca que chegou também, o Ryan Santoso, kicker que era dos Giants, era o reserva lá, né? Tava competindo com o kicker titular, que era o Graham Gano, chegou para os Panthers e deve ser o titular pelo menos no começo da temporada. Os Panthers estavam com o Joe Sly, o Sly estava errando muito desde sempre, para falar a verdade, e precisavam de um kicker novo, então chegou o Santoso, jogou bem no jogo de pré-temporada, acertou os chutes dele, o Sly não, então ficou fácil aí para os Panthers definirem quem seria o kicker
titular no começo da temporada. O Sly já foi dispensado. Essa é uma troca condicional, uma 7ª rodada condicional, que se o Santoso tiver aí 2 jogos no roster dos Panthers, os Panthers mandam essa 7ª rodada aí para os Giants. Certamente ele cumprirá esses requisitos, porque a primeira semana ele vai jogar sem dúvida nenhuma, e daí só se ele errar tudo, né, para ser demitido em uma semana basicamente. Acho que não vai ser o caso, então pode colocar uma 7ª rodada aí para os Giants. Também foi uma semana movimentada lá em New England. New England que começou trocando o Sonny Michel e aí para os Rams que tiveram a lesão do Ken Akers. Eu cheguei a comentar aqui a lesão dele e aparentemente ficaram com um pouquinho de medo do Darrell Henderson, que teve uma lesão pequena, mas deve atrapalhar um pouquinho, né, no polegar dele. E eles ficaram com um pouco de medo aí de irem com o Darrell Henderson e com os outros 2 jogadores, o Xavier Jones, que é um segundanista, e o Jake Funk, novato de 7ª rodada, e preferiram ir com o Sonny Michel. Confesso que assim, achei muito caro para os Rams pagarem o que pagaram. Estão mandando uma 6ª rodada do próximo ano e uma 4ª rodada de 2023. O Sonny Michel só tem mais um ano de contrato dele, de novato. Então, assim, pagar uma 6ª mais uma 4ª pelo Sonny Michel, que sinceramente eu acho que ele até perderia posição aí pro Ramondre Stevenson ao longo da temporada em New England. Para New England é fantástico, absurda a troca. Não achei que eles conseguiriam tanto valor assim no Sonny Michel. Então gosto muito para os Patriots, mas para os Rams eu achei bem caro. E é um time que já não tem draft capital, sempre estão trocando essas escolhas futuras. E também quando escolhem, para falar a verdade, não escolhem bem, né? Então essas escolhas de draft aí nem sempre são bem utilizadas pelos Rams, né, nesses últimos anos. Enfim, vamos ver se ele assume a titularidade ou se vai fazer esse comitê mesmo com o Darrell Henderson. Mas achei caro para Los Angeles, ficou caro. E os Patriots, que tiveram essa 6ª e 4ª rodada que eles ganharam na troca do Michel, eles meio que já gastaram, né? Porque foram atrás do Shaun Wade, cornerback dos Ravens, jogador calouro, foi escolhido agora na 5ª rodada pelos Ravens no draft deste ano e já foi trocado. Se tinha um pouco que achava-se que o Shaun Wade não faria o roster principal dos Ravens, mas ele estava fazendo até uma sólida pré-temporada, então eles não iam arriscar perder o jogador e colocar no practice squad, porque certamente algum outro time pegaria ele, e ficou um pouco complicado de colocar ali no elenco, porque está recheado a secundária, pelo menos na teoria aí de cornerback dos Ravens. Então resolveram trocar, mesmo não tendo jogado nada aí por Baltimore, e é um jogador que provavelmente deve jogar como níquel, é onde ele foi melhor na sua carreira universitária lá em Ohio State. E os valores da troca foram até favoráveis aí para os Ravens. Eles gastaram uma 5ª rodada neste draft, receberam uma 7ª de 2022 e uma 5ª de 2023. Geralmente essas trocas, assim, quando acontecem no mesmo ano do jogador, né, que foi draftado, ele já perde um valor considerável aí do que ele foi escolhido, mas nem foi tanto caso. Eu acho que os Ravens até conseguiram retornar um bom valor, e para os Patriots eu acho que é justo, é um jogador com um potencial grande, né? Não acho que ele vá conseguir chegar e jogar assim nessa primeira temporada, é mais um jogador de profundidade mesmo, mas ele tem um potencial grande aí de ajudar o time no futuro. E encerrando, tivemos uma troca de quarterback, hein? Gardner Minshew foi trocado, saiu de Jacksonville, foi para Filadélfia, uma troca aí, uma escolha condicional de 6ª rodada, que pode se tornar uma 5ª dependendo do tempo de jogo dele desta temporada. Se ele jogar 50% de 3 jogos nessa temporada, vira uma 5ª, senão é uma 6ª mesmo. E eu achei uma troca um pouco
esquisita, assim, porque Filadélfia já tem o Hurts, tem o Flacco, que até foi bem na pré-temporada, então acho que ele já funcionaria como um backup, pelo menos pelo que ele apresentou. Então, se você pegar um terceiro QB assim, eu não sei se eu sou muito fã de ter 3 quarterbacks assim, nesse nível, sabe? Eu gosto muito do Minshew, eu acho que ele é um bom backup. Até para falar a verdade, a gente parar para pensar, a escolha do Minshew tinha sido uma escolha original de 6ª rodada, ele se pagou muito bem para isso, e ele é um bom backup. Agora, você ter 2 backups assim, eu não sei se eu gastaria tanto esforço no meu roster em quarterbacks backup, sabe? Então me incomoda um pouco, mas o valor foi muito bom assim, né, para Filadélfia, porque eu acho que ele merecia ser trocado por mais do que foi, né? Uma 6ª pode virar uma 5ª, acho que tá bem tranquilo. E para Jacksonville é uma troca que eu sinceramente não consigo entender, porque eles não têm backup. A linha ofensiva é uma desgraça, como a gente tem visto na pré-temporada. Então a chance do Lawrence até se lesionar em algum momento da temporada é alta. Não estou zicando o Lawrence aqui, mas essa possibilidade existe, ela é bem alta. E você tem um cara com um contrato de novato que é muito barato, né? Então não faz sentido você trocar o Minshew depois de tudo que o Urban Meyer falou aqui. Mais um vídeo, giro da semana, falando mal do Urban Meyer, porque ele chegou a falar que a competição estava aberta entre os quarterbacks e dividiu snaps de titular entre o Minshew e o Lawrence. Então eu ainda falei, não, você está fazendo isso para elevar o valor da troca, né, do Minshew, mas daí você leva para uma 6ª condicional. Não valeu a pena. Você deveria ter mantido o Lawrence para ganhar essas repetições de titular durante o training camp. Então, assim, foi ruim todo o aproveitamento que o Urban Meyer teve com o Minshew durante essa temporada inteira, né? Essa off-season toda. Então, não gosto. Acho que o Urban Meyer errou mais uma vez na forma como tratou essa competição, e no valor da troca também achei que foi barato, né? Dava para ter tirado um pouquinho mais. Para Filadélfia, eu gosto muito do valor, mas eu não gosto de você ter 2 QBs reservas. Eu acho que você poderia usar gastar esse investimento em outros lugares, sabe? Mas o valor é muito bom. Então é isso, rapaziada. Voltamos na semana que vem, aí já com os cortes já tendo acontecido, e podemos ver aí o roster principal de todos os 32 times. E devemos ainda ter bastante troca até lá, certo? Um abraço para vocês, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau!